Capítulo 3. O mistério de Lauriston Garden. Confesso que fiquei muito surpreso com essa nova prova da natureza prática das teorias de meu companheiro. Meu respeito por sua capacidade de análise aumentou consideravelmente. Ainda restou uma desconfiança latente em meu espírito, todavia, de que tudo aquilo fosse um episódio previamente combinado, destinado a me deslumbrar, embora com que objetivo haveria ele de querer me enganar estivesse além de minha compreensão. Quando olhei para ele, terminara de ler o bilhete e seus olhos haviam assumido a expressão vazia, sem brilho, que indicava alheamento. Como diabos você deduziu isso? Perguntei. Deduzi o quê? Retrucou com petulância. Ora, que o homem era um sargento reformado dos fuzileiros navais. Não tenho tempo para ninharias, respondeu bruscamente. Em seguida, com um sorriso, desculpe minha rudeza. Você cortou o fio de meus pensamentos, mas talvez seja melhor assim. Então não conseguiu mesmo ver que aquele homem era um sargento dos fuzileiros navais? Não, realmente. Foi mais fácil perceber isso do que será explicar como o fiz. Se lhe pedissem para provar que 2 mais 2 são 4, talvez tivesse alguma dificuldade, embora não tenha nenhuma dúvida quanto ao fato. Quando o sujeito ainda estava do outro lado da rua, pude ver uma grande âncora azul tatuada no dorso da sua mão. Senti cheiro de mar. Ele tinha um porte militar, porém, e as costumeiras suíças. Temos aí o fuzileiro naval. Era um homem com certo grau de presunção e certo ar de autoridade. Deve ter observado a maneira como sustentava a cabeça e brandia a bengala. Além disso, a julgar pelas aparências, um homem de meia-idade, equilibrado e respeitável, fatos que juntos me levaram a acreditar que tinha sido sargento. Maravilhoso! Exclamei. Banal, disse Holmes, embora tenha me parecido por sua expressão que estava satisfeito com minha evidente surpresa e admiração. Disse há pouco que não havia criminosos. Parece que estou errado. Veja isto. Jogou-me o papel que o mensageiro trouxera. Meu Deus! Exclamei ao correr os olhos por ele. Isto é terrível. Parece ser um pouco fora do comum, observou ele calmamente. Poderia ler isso para mim em voz alta? Esta foi a carta que li para ele. Caro Mr. Sherlock Holmes, ocorreu um grave incidente durante a noite em Lauriston Gardens, no 3 perto de Brixton Road. Nosso homem de ronda viu luz ali por volta das 2 da manhã, e como a casa estava vazia, desconfiou que havia algo errado. Encontrou a porta aberta e, na sala da frente, sem mobília, descobriu o corpo de um cavalheiro bem vestido que tinha no bolso cartões com o nome de Enoch J. Drebber, Cleveland, Ohio, Iowa. Não houvera roubo, e tampouco há sinais de como o homem morreu. Há marcas de sangue na sala, mas nenhum ferimento em sua pessoa. Não temos ideia de como ele entrou na casa vazia. De fato, o caso todo é um enigma. Se o senhor for até a casa a qualquer hora antes do meio-dia, me encontrará lá. Deixei tudo em statu quo até ter notícias suas. Se não puder vir, eu lhe enviarei mais detalhes. Seria uma grande gentileza de sua parte amparar-me com sua opinião. Cordialmente, Tobias Gregson. Gregson é o homem mais astuto da Scotland Yard, observou meu amigo. Ele e Lestrade são a nata de um bando de incompetentes. São ambos rápidos e vigorosos, mas convencionais e escandalosamente convencionais. Além disso, têm aversão um pelo outro. E são ciumentos como um par de beldades profissionais. Esse caso será divertido se ambos estiverem na pista. Fiquei espantado com a calma com que divagava. Certamente não há um minuto a perder, exclamei. Devo ir chamar um fiacre para você? Não sei ao certo se irei. Sou o mais incurável preguiçoso que já pisou a face da terra. Isto é, quando estou de veneta, porque posso ser bastante ágil de vez em quando. Mas essa é exatamente a oportunidade que você vinha esperando. Meu caro amigo, que diferença faz para mim? Supondo-se que eu deslinde todo o caso, pode ter certeza de que Gregson, Lestrade e Encia embolsarão todo o mérito. É no que dá não ser um personagem oficial. Mas ele lhe pede que o ajude. Sim, sabe que lhe sou superior e reconhece isso para mim, mas cortaria sua língua fora antes de admiti-lo para mais alguém. Mesmo assim, podemos ir dar uma olhada. Resolverei as coisas por minha própria conta.
Posso rir deles se não conseguir mais nada. Vamos. Enfiou às pressas o sobretudo, andando alvoroçado para cá e para lá, de uma maneira que mostrava que um acesso de energia suplantara a apatia de antes. Pegue o seu chapéu, disse-me. Quer que eu vá junto? Quero, se não tiver coisa melhor a fazer. 1 minuto mais tarde estávamos ambos num hansom, rumando a toda para Brixton Road. Era uma manhã enevoada, nublada, e um véu pardacento pairava sobre os telhados, parecendo o reflexo das ruas cor de lama. Meu companheiro, animadíssimo, discorria sobre violinos de Cremona e a diferença entre um Stradivarius e um Amati. Quanto a mim, estava silencioso porque o tempo feio e o caso melancólico em que estávamos envolvidos me deprimiam. Não parece estar muito preocupado com o assunto de que vamos tratar, disse eu por fim, interrompendo a peroração musical de Holmes. Ainda não temos dados, respondeu ele. É um erro capital teorizar antes de termos todas as evidências. Distorce o julgamento. Terá todos os seus dados logo, observei apontando. Se não me engano, esta é a Brixton Road e aquela é a casa. Isso mesmo. Pare, cocheiro, pare. Ainda estávamos a cerca de 100 metros dela, mas ele insistiu em descer e terminamos o trajeto a pé. O No 3 de Lauriston Gardens tinha um aspecto agourento e ameaçador. Era uma de 4 casas que ficavam um pouco recuadas em relação à rua, 2 estando ocupadas e 2 vazias. A última olhava para fora com 3 renques de melancólicas janelas vazias, desoladas e lúgubres, exceto porque aqui e ali um cartaz de aluga-se surgia como uma catarata sobre as vidraças embaçadas. Um jardinzinho salpicado com erupções dispersas de plantas maltratadas separava cada uma dessas casas da rua e era atravessado por uma trilha estreita e amarelada, consistindo aparentemente numa mistura de argila e cascalho. Todo o lugar estava muito enlameado por causa da chuva que caíra a noite inteira. O jardim era limitado por um muro de tijolos de 90 centímetros de altura, encimado por uma grade de madeira, e contra esse muro apoiava-se um robusto policial, cercado por um grupinho de desocupados que esticavam o pescoço e apertavam os olhos na vã esperança de entrever o que acontecia lá dentro. Eu imaginara que Sherlock Holmes entraria imediatamente na casa e mergulharia no estudo do mistério. Nada parecia mais longe de sua intenção. Com um ar despreocupado, que naquelas circunstâncias pareceu-me beirar a afetação, ficou andando indolentemente de um lado para outro na calçada, lançando olhares distraídos para o chão, o céu, as casas do outro lado da rua e a linha de grades. Terminado o escrutínio, pôs-se a andar devagar pela trilha, ou melhor, pela orla de grama que a flanqueava, os olhos fixos no chão. Parou 2 vezes, e numa delas eu o vi sorrir enquanto soltava uma exclamação de prazer. Havia diversas pegadas no solo argiloso molhado. Mas como a polícia estivera zanzando por ali, não consegui atinar como meu companheiro podia esperar descobrir alguma coisa nele. Ainda assim, eu tivera provas tão extraordinárias da agudeza de suas faculdades perceptivas que não tinha dúvida de que ele podia ver muitas coisas ocultas para mim. À porta da casa, fomos recebidos por um homem alto e louro, de rosto branco, com uma caderneta na mão, que se precipitou para o meu companheiro e lhe apertou a mão com efusão. Foi realmente muita bondade sua ter vindo, disse. Deixei tudo intacto. Exceto isso, respondeu meu amigo, apontando para a trilha. Se uma manada de búfalos tivesse passado por ali, não haveria maior mixórdia. Mas, sem dúvida, você tirou suas próprias conclusões, Gregson, antes de permitir isso. Tive tanto a fazer dentro da casa, disse evasivamente o detetive. Meu colega Mr. Lestrade está aqui. Esperava que ele tivesse cuidado disso. Holmes lançou-me um olhar e ergueu as sobrancelhas sardonicamente. Com 2 homens como os senhores no terreno, não haverá muito para um terceiro descobrir, disse. Gregson esfregou as mãos, satisfeito. Acho que fizemos tudo o que podia ser feito, respondeu. Mas é um caso esquisito e conheço seu gosto por essas coisas. Você não veio para cá de fiacre? Perguntou Sherlock Holmes. Não, senhor. Nem Lestrade? Não, senhor. Então vamos dar uma olhada na sala. E com essa observação inconsequente, entrou na casa, seguido por Gregson, cujo semblante expressava seu espanto.
Um corredor curto e empoeirado, forrado de tábuas nuas, levava à cozinha e às dependências de serviço. 2 portas abriam-se nele para a direita e a esquerda. Uma delas havia estado obviamente fechada por muitas semanas. A outra pertencia à sala de jantar, o aposento em que o misterioso incidente ocorrera. Holmes entrou e eu o segui, sentindo no peito aquela opressão que a presença da morte inspira. Era uma sala grande e quadrada, que parecia ainda maior em razão da ausência de qualquer mobília. Um papel vistoso e vulgar adornava as paredes, mas tinha manchas de mofo em vários lugares e aqui e ali grandes tiras haviam se despregado e pendiam, expondo o reboco amarelo. Em frente à porta havia uma lareira espalhafatosa, encimada por um aparador que imitava mármore branco. Num canto deste, via-se uma vela de cera vermelha. A janela solitária estava tão suja que a luminosidade era tênue e difusa, conferindo a tudo uma cor cinzenta e fosca, o que era intensificado pela grossa camada de poeira que forrava todo o aposento. Só depois observei todos esses detalhes. No primeiro instante, minha atenção concentrou-se na única e soturna figura, que jazia imóvel estendida sobre as tábuas, olhos vazios e cegos fixados no teto descorado. Era de um homem de cerca de 43 ou 44 anos, com cabelo preto anelado e uma barbicha espetada. Vestia uma pesada sobrecasaca de casimira e colete, com calças claras e colarinho e punhos imaculados. A seu lado, no assoalho, via-se uma cartola bem escovada e elegante. Tinha as mãos cerradas e os braços abertos, ao passo que as pernas estavam entrelaçadas, como se tivesse enfrentado uma dolorosa luta com a morte. Em seu semblante rígido havia uma expressão de horror, e segundo me pareceu de ódio como eu nunca vira em traços humanos. Esse esgar maligno e terrível, combinado com a testa baixa, o nariz grosso e o queixo saliente, davam ao morto uma aparência singularmente simiesca, reforçada por sua postura contorcida, antinatural. Vi a morte sob muitas formas, mas ela nunca me apareceu sob um aspecto mais temível que naquela sala escura e enfarruscada, que dava para uma das principais artérias da Londres suburbana.